Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Estamos iniciando aqui no canal mais um podcast. Lições Bíblicas Dominical, seu reino não terá fim. Vida e obra de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 3, que tem o seguinte título: O Batismo de Jesus. Esta lição foi baseada no site Estudantes da Bíblia, da CPAD, primeiro trimestre de 2018, com os comentários de Natalino das Neves, e foi adaptada e interpretada por Andy Moura. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos te fazer um convite. Você que é novo e está chegando agora no canal, não perca tempo, se inscreva agora e acione o sininho em todas as notificações, porque fazendo assim você será notificado e verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque desta maneira você nos ajudará a espalhar esse conteúdo para mais pessoas, e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3 e o versículo 17. Verdade prática. Deus confirmou a filiação divina de Jesus por ocasião do seu batismo. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Mateus, no capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 17. Que diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Algumas pessoas não conseguem entender o motivo que levou Jesus, sendo o Deus encarnado, a se sujeitar a ser batizado pelo último dos profetas de Israel. Mateus capítulo 11 e o versículo 13. No entanto, a narrativa de Mateus, apesar de resumida, mostra o que estava por trás desse gesto de Jesus. A história do batismo de Jesus não era para ser apenas mais um relato de batismo de João, o Batista. Ela teve um significado importante: revelar a divindade de Cristo e a confirmação escriturística de sua missão. Nesta lição estudaremos a respeito do gesto humilde de Jesus, de vir até João para ser batizado. Veremos também os sinais que aconteceram naquele momento e a relação do batismo de João com o batismo cristão. Primeiro tópico: o profeta que batizou Jesus. Em primeiro lugar, João o Batista. Mateus descreve a aparição de João Batista diretamente no deserto. Ele faz uma conexão entre o texto de Mateus, capítulo 3 e o versículo 3, com Isaías, capítulo 40 e o versículo 3. Voz do que clama no deserto:
Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. A profecia de Isaías, capítulo 40 e o versículo 3, teve um significado especial para os exilados da Babilônia. A interpretação teológica do exílio era de que ele ocorreu devido à desobediência do povo e a libertação estava condicionada ao retorno a Deus. Essa interpretação influencia o discurso de João Batista. João é comparado a Elias pelo seu estilo de vida e ousadia ao desafiar o povo de Israel a se converter a Deus. Segundo Reis, capítulo 1 e os versículos 17 e o 18. Mateus deixa claro que João tinha uma missão especial já prevista no Antigo Testamento: preparar o caminho para o Messias. Em segundo lugar, o batismo de João. O batismo de João era com água e para arrependimento, um batismo de purificação, precedido por uma confissão de pecados. O discurso realizado por João Batista antes do batismo era direto e firme, uma temática profética semelhante a Moisés. Deuteronômio, capítulo 30 e os versículos 2 e o 10. Oséias, capítulo 3 e o versículo 5. Também no capítulo 6 e o versículo 1. Amós, capítulo 4 e os versículos 6, 8 e o 9. Isaías, capítulo 9 e o versículo 13. Jeremias, capítulo 2 e o versículo 27. E Ezequiel, capítulo 14 e o versículo 6. A mensagem de João era de arrependimento para um batismo que realmente simbolizasse a morte do velho homem. Se o batismo de João era para o arrependimento e procedido de um discurso duro, por que Jesus vai ao Jordão procurar João para ser batizado? De que teria ele que se arrepender? Por que ouvir tal discurso? A atitude de João demonstrava que ele não via em Jesus necessidade de arrependimento, mas que tudo foi realizado para se cumprir as Escrituras. Em terceiro lugar, João anuncia um batismo superior ao seu. Antes de batizar Jesus, João anunciou que após ele surgiria alguém com um batismo superior ao seu. João estava se referindo a Jesus, pois ele batizaria aqueles que crescem com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3 e o versículo 11. A missão de Jesus era salvar e purificar os que o aceitam pela fé e o recebem como seu único Salvador, crendo nas palavras do Evangelho. É importante dizer que João Batista não tinha inveja de Jesus. Ele realça as qualidades e virtudes do Salvador, mesmo correndo o risco de perder seus discípulos para ele. Segundo tópico: o batismo de Jesus e os sinais divinos. Em primeiro lugar, Jesus foi batizado para que se cumprisse as Escrituras. A narrativa de Mateus a respeito de Jesus não menciona a infância dele. Do seu nascimento, salta para a visita a João. A atitude de João, seu primo, ao recebê-lo, demonstra que ele conhecia Jesus e não via nele necessidade de arrependimento e muito menos de ser batizado. Mateus é o único evangelista que registra o fato de João, a princípio, ter se recusado a batizar Jesus. Sua recusa é consciente com sua humildade. Mateus capítulo 3 e o versículo 11. Quando Jesus menciona que é para cumprimento de toda justiça,
ele se rende e batiza o Salvador. O verbo cumprir que aparece também em textos de Mateus, no capítulo 1 e o versículo 22, no capítulo 2 e o versículo 15 e no capítulo 4 e o versículo 14, significa concordância da vontade de Deus com o que está acontecendo no ministério de Jesus, que fora previamente declarado nas Escrituras. Em segundo lugar, primeiro sinal, a descida do Espírito de Deus em forma de pomba. Mateus capítulo 3 e o versículo 16. Logo após a saída de Jesus das águas, os céus se abrem para ele. A abertura dos céus revela favor divino à pessoa que estava em consonância com Deus. Ezequiel capítulo 1 e o versículo 1. Atos capítulo 7 e o versículo 56. Apocalipse capítulo 19 e o versículo 11. O Evangelho afirma que ao sair Jesus das águas, o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba. Mateus capítulo 3 e o versículo 16. O Espírito Santo, que já estava ativado no nascimento de Jesus, Mateus capítulo 1 e o versículo 18, continua presente no início de seu ministério terreno. Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para proclamar e libertar o oprimido, conforme a leitura que ele mesmo fez de Isaías capítulo 61 e o versículo 1. Este também era o sinal de um novo governo, diferente do governo do Império Romano, em que os menos favorecidos não tinham quem os representasse. Em terceiro lugar, segundo sinal, uma voz dos céus. Na sequência, Mateus afirma que eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3 e o versículo 17. Mais uma vez, Mateus recorre ao Antigo Testamento, fazendo uma alusão ao Salmo de número 2 e o verso 7, e Isaías capítulo 42 e o primeiro versículo. Mateus apresenta Jesus como servo sofredor de Deus e como Messias. Isaías 42, do versículo 1 até o versículo 4. Ele demonstra que, mesmo sendo filho de Deus, Jesus tinha a humildade de servir, diferente dos governantes romanos. Mateus também apresenta a figura do Messias, que devia batizar com o Espírito e com fogo. A pomba é o símbolo da suavidade e mansidão. Isso nos mostra que, dependendo da atitude do ser humano em relação à vontade de Deus, Jesus pode ser a verdadeira benignidade, como também a severidade. Romanos capítulo 11 e o versículo 22. Um ponto importante: a benignidade ou severidade de Jesus está condicionada à atitude do ser humano em relação à vontade de Deus. Romanos capítulo 11 e o versículo 22. Terceiro tópico: o batismo de Jesus e o batismo cristão. Em primeiro lugar, o modelo do batismo de João foi adaptado pelo cristianismo. João Batista não foi o primeiro a praticar o batismo nas águas. Antes dele, os judeus batizavam os prosélitos como símbolo de uma natureza purificada. João Batista propagava o batismo do arrependimento. Todavia, o significado de arrependimento para João não é o mesmo do batismo cristão. Atos capítulo 18, do versículo 24 até o versículo 26. Também no capítulo 19,
do primeiro versículo até o versículo 7. O batismo de João era uma preparação para o batismo que Jesus iria instruir depois de sua morte e ressurreição. Jesus é o Cordeiro de Deus para a justificação de todo aquele que crê, e depois da sua morte e ressurreição, todos que nele creem devem ser batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28 e o versículo 20. Em Mateus, João Batista aparece pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, enquanto Jesus entra com um discurso do reino: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Para a pessoa participar do batismo, é preciso crer na obra vicária de Cristo para ser justificada. Somente depois disso vem o batismo. Atos capítulo 2 e o versículo 41. O batismo é um símbolo da justificação já realizada por Jesus Cristo. Em segundo lugar, o batismo é uma ordenança de Cristo e não um sacramento. Segundo a doutrina católica, as obras são essenciais para a justificação, assim como o sacramento do batismo. Tais argumentos repetem a mesma defesa dos judeus com relação à circuncisão como meio de justificação. Em Romanos capítulo 4, do versículo 9 até o versículo 15, Paulo questiona tal prática e chama de hipócrita quem se gloria de obras e sinais externos. Paulo afirma que Abraão foi justificado antes da instituição da circuncisão, tornando irrefutável a afirmação de que a circuncisão não era requisito para a justificação. O batismo cristão é a ordenança de Jesus proferida pouco antes de sua ascensão, mas a justificação se dá mediante a fé no Filho de Deus. Mateus capítulo 28 e os versículos 19 e o 20. Jesus deu orientações explícitas de que as pessoas convertidas devem ser batizadas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porém, somos salvos pela fé em Jesus, pela sua graça e não pelo batismo em si. O batismo sem fé nenhum valor tem. Em terceiro lugar, o batismo cristão ilustra a morte e ressurreição de Cristo. O crente, pela fé em Cristo, torna-se justo diante de Deus, e o velho homem é com Jesus crucificado, fazendo surgir uma nova criatura. Romanos capítulo 6 e o versículo 6. 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 17. O batismo nas águas é um ato público para atender uma ordenança que formaliza simbolicamente o que já ocorreu, o sepultamento do velho homem. Colossenses capítulo 2 e o versículo 12. O batismo nas águas é uma bela representação da nova posição do salvo em Cristo. Morto para o pecado, debaixo das águas, justificado e reconciliado com Deus, ao sair das águas. Portanto, o batismo cristão é um ato público que simboliza a justificação ocorrida por meio da fé em Cristo. Um ponto importante: o batismo nas águas é a ordenança de Jesus, um ritual que simboliza que um pecador justificado está confessando em público sua fé em Cristo. Conclusão: Jesus demonstrou sua humildade e obediência ao que estava predito nas Escrituras, ao se submeter ao batismo de João Batista, mesmo não tendo pecado. O batismo de Jesus foi acompanhado de sinais, comprovando que ele era o Filho de Deus.
E assim finalizamos mais um podcast. Lições Bíblicas Dominical, seu reino não terá fim. Vida e obra de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus nos abençoe. Retornarei em breve, em minhas mãos está o galardão, e darei a cada homem segundo seus atos. AMRL3, o canal da família cristã.